eles estavam estudando o livro Agenda Cristã, e lá na mensagem número 2, Princípios Redentores, surgiu uma dúvida, uma divergência, uma polêmica no estudo lá, que é a seguinte, ó, principalmente nesse ponto aqui. Aí a Agenda Cristã diz assim, ó, não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. Deseja o bem dos outros tanto quanto deseja o próprio bem. Concorde imediatamente com os adversários. Aí virou polêmica. Concorde imediatamente com os adversários. Aí virou polêmica. Diz o que você poderia ajudá-los? Na verdade, a gente precisa entender que quando essas expressões são colocadas, elas são no sentido de você não criar mais confusão. Não vale a pena a gente manter um processo de esgarçamento das nossas relações. Então, se você tem alguém que de repente tem dificuldade com você, vale a pena a gente ficar medindo força? Então, para de medir, para de fazer isso. Agora, a gente precisa entender a proposta que André Luiz está falando dentro daquilo que está disposto no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. O que Kardec diz ali? Ali está o detalhe mais rico de como a gente deve lidar nessa situação. Então, olha só, nós vamos perceber que quando Kardec diz que a gente tem que amar o inimigo, não é abraçá-lo como se ele fosse um amigo, porque ninguém pode devotar a um inimigo o mesmo sentimento que devota a um amigo. Amar ao inimigo é não continuar no processo de rejeição dele. Amar o inimigo é não ficar dando mais pilha para que aquilo aconteça. Parar de resistir, parar de ficar puxando a corda, esgarçando e gerando fato novo para criar mais problema. Então não é dizer, não, tá bom, faça o que você quiser. Não é esse o sentido. O sentido de concordar com ele é parar de se opor, de se colocar numa condição de oposição. André Luiz coloca essa frase, mas eu quero informar que a nossa referência é Kardec. Ele é a nossa referência. Então, se por algum motivo a gente encontra algum tipo de dificuldade de entendimento, nos aconselhamos na obra básica. Quando ele diz que a gente tem que se reconciliar logo com o adversário, né, de concordar com ele, é no sentido como dizia Jesus, reconcilia-te logo com o teu adversário. O que é reconciliar? É parar de teimar, parar de ficar medindo força, mas não é concordar no sentido de, olha, tudo bem, está certo, está correto. Te reconcilia, faz as pazes com ele enquanto é tempo. É mais no sentido de você se reconciliar, mas no sentido das falas de Jesus e do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, do que como se fosse um processo de alienação mental, em que eu, como se fosse uma pessoa sem raciocínio, chegasse com uma pessoa que me odeia e dissesse, agora eu vou concordar com você. O que você quiser, eu vou dizer sim. Não, é no sentido de se reconciliar. Não queira mal, não esgace mais, porque quanto mais a gente odeia, mais a gente se aproxima espiritualmente e maior a chance de nos encontrarmos numa próxima existência. Solta o cidadão, reconcilia-te com ele, que na leitura de André Luiz seria concorda com ele, ou melhor, como diz Kardec, não guarde mágoa, não crie fato novo e construa uma nova história. É mais ou menos por aí. A gente tem que procurar a reconciliação com os adversários. Nesse sentido é que o texto está colocado.